Senhor presidente, nós estamos dando início a um processo de imensa responsabilidade, um processo que é sabidamente traumático. A doutrina já estabelecia, desde a sua origem, o quanto é traumático para o sistema presidencialismo ou presidencialista o impedimento de um mandato presidencial. E as dificuldades crescem quando, somado a uma crise política, a população do país é vítima de uma crise econômica de grandes proporções, sem nenhuma dúvida, a maior já vivida em todo o país. E qual o nexo existente entre o processo de impeachment e a crise econômica que atinge duramente o povo brasileiro? É a relação direta do que aqui está sendo julgado. E é preciso que a população brasileira tenha a exata compreensão que a fraude fiscal praticada, promovida, patrocinada pela presidente Dilma Rousseff do PT, com os empréstimos bancários firmados de maneira absolutamente irregular e ilegal, somada à fraude praticada também com os decretos de suplementação orçamentária, sem observância do artigo 4º da própria lei de orçamento, que só criava a possibilidade dos créditos na hipótese de superávit no orçamento, e o governo tem, como todos nós sabemos, instrumentos previstos em lei para o acompanhamento bimensal do cumprimento dessas metas, e aí é muito fácil alegar o desconhecimento do cumprimento da meta para, ao término do exercício, revelar uma perplexidade, anunciar uma surpresa e enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que, pura e simplesmente, limpou a cena do crime. O crime foi cometido de forma dolosa, de forma deliberada, e para manter uma aparência de legalidade, o Congresso Nacional aprovou por maioria de votos, com o nosso protesto, com o protesto firmado pelo senador Aloysio Nunes no plenário da Câmara, pela minha palavra, pela voz do senador Aécio Neves, onde já àquela altura nós denunciávamos essa manobra de se tentar limpar a cena de um crime já praticado, e que nos traz a esta comissão, porque é o conjunto dessas fraudes fiscais que levaram e empurraram ao desemprego mais de 10 milhões de pessoas, é o conjunto dessas fraudes fiscais que empurraram o Brasil para a maior recessão da sua história, com uma redução do PIB o ano passado de não menos do que 3,8%, e as projeções para esse ano já apontam para uma retração ainda maior. Todo o descalabro vivido pela população no que diz respeito à assistência em saúde, a crise que assola estados como o Rio de Janeiro, que, afetados por esta retração econômica, não conseguem cumprir obrigações básicas como o pagamento de aposentados e pensionistas. E é preciso que a população entenda que é esse conjunto da obra que estará sendo julgado, mesmo que para isso seja preciso pegar apenas a ponta do novelo. Pegar uma ponta do novelo para puxar todo esse processo que tem vinculação, que tem link com a realidade dura, difícil que o Brasil vive. Vamos lembrar do célebre caso de Al Capone, onde Al Capone, que era um criminoso conhecido, foi pego pela sua declaração de imposto de renda. E, a partir dali, toda uma estrutura criminosa foi desvendada. Então, nós faremos o debate do tempo próprio, do alcance da análise do que será julgado como fio de novelo deste processo, sem jamais nos distanciar, senhor presidente, do conjunto da obra que traz todas as dificuldades
para a população do nosso país. E é o que nós estaremos fazendo, e encerro, senhor presidente, para cumprir o tempo que já se esgotou, para dizer à sociedade e ao povo brasileiro que faremos tudo isso observando o devido processo legal, estabelecido o contraditório, como já está visto nesta comissão, com amplo direito de defesa, como foi provado há poucos instantes com a aprovação de todos os requerimentos, mas mostrando que pegaremos esse fio de novelo sem deixar de enxergar o novelo inteiro. O conjunto toda a obra da fraude fiscal, praticada de forma dolosa, de maneira deliberada pela Presidente da República, que levou o Brasil a enfrentar a maior crise econômica de toda a sua história. Nós não estamos diante de um momento comum, nós não estamos diante de um momento banal. Não. São milhões e milhões de brasileiros que estão sendo penalizados por essa dura realidade, sacrificados em sua vida cotidiana e que esperam do Senado Federal a responsabilidade para que possamos punir as irresponsabilidades praticadas pela presidente Dilma Rousseff, que de forma irresponsável praticou os crimes de responsabilidade. E foram esses crimes de responsabilidade, e concluo, senhor presidente, nesse conjunto de fraudes fiscais que empurrou o Brasil para essa crise sem precedentes, e isso não pode ficar impune, e é isso que o Senado Federal estará julgando dentro das suas atribuições constitucionais para, acima de tudo, mostrar que temos um ordenamento jurídico que deve ser respeitado e que neste país ninguém pode ficar impune quando de forma dolosa pratica crimes como o caso da presidente Dilma Rousseff, em descumprimento ao artigo 85 da Constituição, a Lei 1079 de 1950, com a prova cabal dos crimes por ela praticados que levaram o país a toda essa dificuldade vivida na atualidade pela nossa população.